Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos para o primeiro diário de leitura de O Processo Maurícios, do Jacob Wasserman. Durante essa semana eu trouxe alguns trechos desse livro. É o meu primeiro contato com esse escritor alemão do final do século XIX e início do século XX. E também trouxe algumas curiosidades sobre esse autor aqui. Bom, ele foi contemporâneo do Thomas Mann, inclusive ele foi amigo do Thomas Mann. E o seu estilo narrativo é fortemente influenciado por Dostoiévski, um estilo narrativo mais realístico, mas principalmente essa influência cai na prosa psicológica. Aqui a gente vai ter sim fluxos de consciência, a gente vai ter um mergulho na mente dos personagens, mas de uma forma diferente da que Dostoiévski traz nas suas obras. Mas dá sim para traçar um paralelo grande entre esses dois autores. Vamos lá? O Processo Maurícios é o primeiro livro de uma trilogia escrita já na maturidade desse escritor alemão. E a gente percebe aqui uma escrita de fato madura, uma escrita elegante, com uma ironia fina e uma percepção da natureza humana extremamente aguçada. Essa obra aqui também traz o recurso da dupla cronologia que nós vimos em Dr. Fausto, do Thomas Mann. Mas aqui os tempos que são narrados não são um tempo pessoal e histórico, e sim o presente e o passado de alguns dos personagens. Mas essas histórias em tempos diferentes vão se entrecruzar e trazer consequências graves no momento atual. A história começa já com dois fatos que vão perturbar o rapaz de 16 anos, Etzel Andergast. Ele, que é filho do procurador-geral da cidade, o Barão Andergast, vê que chegou uma correspondência destinada a seu pai, vinda de Genebra. Aí é que tá um dos mistérios desse romance aqui. O pai se separou da mãe de Etzel, Sofia, há muitos anos, e ela foi proibida de manter qualquer contato com o filho. A única coisa que ele sabe é que ela mora em Genebra, da onde veio essa correspondência. O segundo fato que está trazendo uma certa angústia ao rapaz é que ele percebe estar sendo seguido repetidamente por um velho que ele desconhece completamente. Ele percebe isso em uns 3 episódios, inclusive esse velho segue Etzel até a sua residência. Voltando para casa com um dos seus amigos do colégio, e Etzel é um garoto de poucas amizades, ele entra em casa e esse velho se aproveita da porta aberta e entra também e vai subindo a escadaria da residência Andergast. Quando o pai de Etzel está descendo, os dois, o velho e o barão, cruzam os seus olhares e o velho lhe diz: "Meu nome é Maurícios." Etzel naturalmente estranha o comportamento do seu pai, que está acostumado a que todos lhe baixem a cabeça, que sai um pouco atordoado com essa visita e começa a tentar entender do que se trata. Quem é Maurícios? E aí ele vai descobrir que Maurícios, na verdade, Pedro Paulo Maurícios, é o pai de um jovem que foi condenado há 18 anos atrás. Aí, o segundo tempo narrativo dessa história, Leonardo Maurícios foi condenado e quem foi o procurador desse inquérito foi o pai de Etzel. Descobrimos que Etzel tem como valor inegociável a justiça, e esse é o grande tema dessa obra aqui. Etzel, ele não suporta injustiças ao seu redor e ele sempre vai em busca da verdade. Quando ele fica sabendo desse processo, ele vai, por conta própria, tentar investigar melhor essa história. E é aí que
Jacob Wasserman começa a alternar as narrativas do tempo histórico de 18 anos atrás e do tempo histórico de agora. Ele dilata e contrai o tempo, algo que Dostoiévski também faz muito bem, à medida que ele quer ressaltar um aspecto do passado ou do presente. E a gente vai entrando nessa dança entre duas histórias que estão entrelaçadas. E além dos fatos externos, tanto do passado quanto do presente, nós também tomamos conhecimento dos pensamentos desses personagens através dos seus fluxos de consciência. E o que seria um fluxo de consciência? É quando o pensamento do personagem se mistura àquela narrativa. Dostoiévski faz isso de uma forma, digamos, bem orgânica. De fato, o pensamento se intromete na narrativa e o leitor vai ter que saber diferenciar o que é uma coisa e o que é a outra. Wasserman, ele faz isso através do próprio narrador. Então, no momento o narrador está contando a história externa e de repente ele conta o que aquele personagem está pensando diante daquela história. São estilos muito parecidos, mas que a gente também consegue traçar uma diferença. Edsel fica completamente envolvido com a história do processo Mauritius. E que história é essa? Leonardo Mauritius, um jovem que casou-se com uma mulher mais madura que ele, foi acusado e condenado pelo assassinato da sua esposa. Leonardo, quando tinha 20 e poucos anos, casa-se com Eli, que é mais velha, e esse casamento, que tinha como grande alicerce a confiança, vai ser abalado com a chegada de Ana, a irmã mais nova de Eli. Fica aqui insinuado que Ana e Leonardo têm um caso, mas temos também um outro personagem, um amigo da família, o Aremi, que a gente também fica sem saber que tipo de influência ele está exercendo naquela família. Se é ele que tem um caso com Ana, se a amizade dele com Leonardo é de fato verdadeira. E, no fim das contas, o Barão Andergast, durante o processo, com toda a sua astúcia e toda a sua competência, consegue concatenar todos os fatos e reunir provas suficientes para a condenação de Leonardo. Mas esse segue, inclusive depois da prisão, negando a autoria desse crime. E o seu pai, Pedro Paulo Mauritius, na velhice vai procurar o barão. Edsel, ele está tão envolvido e quer tanto descobrir a verdade por trás dessa história que ele começa a se informar com pessoas à sua volta, como a sua avó, como o seu professor, o Dr. Raff, e também vai à procura do próprio velho Mauritius. E numa conversa com o seu professor, ele entende que esse foi um caso extremamente polêmico na Alemanha, e o professor lhe diz a seguinte frase: para nós alemães, era bem um hic Rhodus, hic salta. E essa frase é uma referência à fábula de Esopo, o fanfarrão. Nessa fábula, o fanfarrão chega numa cidade dizendo que na cidade de Rhodes ele ganhou um campeonato de salto, que ninguém conseguiu saltar mais alto do que ele. E a resposta que lhe dão nessa nova cidade é o seguinte: aqui é sua Rhodes, então salte aqui, mostrando que o que realmente vale é a realidade e que é no presente que nós temos que provar as coisas. E essa mesma frase é utilizada por Hegel no prefácio do seu livro A Filosofia do Direito. A gente percebe que a justiça é um tema extremamente debatido na Alemanha e que esse pensamento de Hegel, que diz que a filosofia tem que apreender a realidade e não ensinar o mundo como ele deve ser, está muito vigente na época. Todos querem se valer da lógica, do raciocínio para chegar a conclusões.
isso é extremamente valorizado tanto pelo barão quanto pelo seu filho. Inclusive, em uma das conversas que os dois têm, o barão lhe diz: jogo perigoso, aquela contaminação da justiça pelo sentimento, que redundava em subordinar o absoluto ao relativo. E aí está a chave dessa história que eu terminei a primeira parte. História essa dividida em 3 partes. Será mesmo que os homens são capazes de separar o sentimento da justiça? E uma frase do Henry Miller em relação a esse romance: a justiça, quando separada do amor, torna-se vingança. E esses 2 trechos me fizeram lembrar de um livro que eu li anos atrás, de um autor francês contemporâneo, Tanguy Viel. O livro é Artigo 353 do Código Penal. Aqui também temos um réu diante do juiz, um réu acusado de assassinato e um juiz que está ouvindo toda essa história. Não contarei mais, mas lerei o artigo 353 para vocês. Artigo 353 do Código Penal. A lei não exige que os juízes prestem conta dos meios pelos quais chegam às próprias conclusões. Tampouco lhes prescreve regras pelas quais devam estabelecer particularmente a plenitude e a suficiência de uma prova. A lei lhes prescreve interrogarem-se a si próprios no silêncio e no recolhimento e buscar na sinceridade de sua consciência qual impressão lhes causaram as provas apresentadas contra o acusado e os meios de sua defesa. A lei só lhes faz uma única pergunta que encerra toda a dimensão de seus deveres. Têm os senhores a íntima convicção? Hetzel quer tanto descobrir a verdade que já não consegue ficar na própria casa, pois não sabe se ali houve uma grande injustiça. E ao fugir, ele abre uma brecha na mente e no coração do barão. Esse que sempre foi um homem muito frio, que nunca externou seus sentimentos, que sempre trabalhou com a lógica, começa a rememorar o seu passado familiar, o seu passado de pai, a infância de Hetzel e também o processo Maurícios. E nesse momento, nessa brecha que se abre, fica a pergunta: será que o barão mantém a sua íntima convicção da culpa de Leonardo Maurícios? Saberemos nos próximos capítulos. É isso, beijo e bom sábado para todo mundo. Oi gente, tudo bem por aí? Vamos para o segundo diário de leitura de O Processo Maurícios, livro do escritor alemão Jacob Wassermann. Nessa segunda parte, Entre Dois Mundos, a gente vai ter algumas reflexões muito importantes sobre o tema justiça, mas não apenas, também sobre o tema tempo e o que esse tempo representa para o homem. Vamos lá? É na segunda parte desse livro que os 2 tempos narrados vão se encontrar no presente. Eu havia comentado no primeiro diário de leitura que Hetzel havia fugido da casa do seu pai para desvendar um dos mistérios que lhe rondava. Nós podíamos imaginar que ele teria ido atrás da sua mãe, mas na verdade Hetzel foi parar em Berlim à procura de Waremi, principal testemunha do caso Maurícios. Lá ele descobre que Waremi vive com um outro nome, que na verdade é o seu verdadeiro nome de família. De origem judia, Waremi havia mudado de nome na sua juventude com medo do preconceito alemão. E essa negação das suas origens também é feita pelo professor universitário Coleman Silk, protagonista de A Marca Humana de Philip Roth. Mas esse sentimento acompanha os 2 personagens, pois é muito difícil deixar o seu passado, a sua história e as suas origens para trás. E de O Processo Maurícios, eu trago um trechinho. Não querer ser o que se é
Renegar o tronco de onde se saiu, isso é o mesmo que trazer a própria pele como uma roupa emprestada. Meu pai não tinha ainda compreendido que esse estado de aparente igualdade não era no fundo senão uma questão de tolerância. Talvez, de qualquer modo, você tenha ouvido falar do que se passa atualmente neste país. E nessa conversa que o Oremi está tendo com o Edsel, a gente percebe aqui todo um preconceito velado dentro de um país, coisa que o próprio autor sofreu na pele. Jacob Wasserman era judeu e teve os seus livros banidos na Alemanha. Mas vamos voltar um pouquinho na história para eu contextualizar vocês de como foi a chegada de Edsel a Berlim. Ainda no trem, Edsel trava conhecimento com uma mulher e ali vai ser a salvação dele, pois ele vai alugar um quarto na casa dessa mulher. Ele não tinha muito dinheiro, não tinha onde morar, não conhecia ninguém em Berlim. E são interessantíssimos os trechos em que o Wasserman caracteriza esses personagens através dos seus traços físicos, associando esses traços físicos às personalidades dessas pessoas, focando principalmente no olhar e nas mãos dos personagens. E daqui eu separei um trechinho. E são essas nuances descritivas que fazem de um texto ser mais elegante, ser um texto de fato maduro. Vamos então à descrição. Suas mãos, a da mulher, secas e deformadas pelo trabalho, tremiam. Essas mãos interessavam a Edsel, que dizia consigo mesmo, são mãos de avarenta. Por isso, apreciou mais ainda a oferta que lhe fez de algumas fatias e comeu duas. Edsel observava a mulher comer. Seguramente aquele rosto jamais fora bonito. E agora estava sulcado pelas preocupações, pela inveja, pelo descontentamento. No meio desses sentimentos dormitava estima à própria pessoa elevada a um grau quase incompreensível. E ainda, para pessoas dessa espécie, a infelicidade é o resultado de um erro, jamais seu, mas da sociedade que não soube apreciar e utilizar seus dons e méritos, ou de algumas pessoas em particular que se esquivaram no momento oportuno por maldade, fraqueza ou estupidez. Não se cansava de lançar sobre o passado olhares cheios de amargor, de fazer comparações não menos amargas sobre a sorte desse ou daquele seu conhecido. E esse trecho me fez lembrar do Homem do Subsolo de Dostoiévski, que guarda ressentimento pela vida, e também do personagem Gania de O Idiota de Dostoiévski. Ambos acham que o mundo lhe deve os méritos não recebidos. Com as poucas informações dadas pelo velho Mauritius, Edsel encontra facilmente o Aremi e logo se torna seu aluno de inglês para poder se aproximar dessa grande testemunha do processo Mauritius. Edsel também passa a utilizar o nome falso, Edgar Moe, e o Aremi está usando seu verdadeiro nome de família, Warschauer. E aqui nós encontramos dois duplos, Edsel e Edgar, o Aremi e o Warschauer. Ambos estão fugindo por motivos diferentes e os diálogos entre eles serão extremamente interessantes. E quando esses dois personagens se enfrentam com seus nomes verdadeiros, Edsel toma conhecimento da história de vida de Waremi, mas não apenas, ele também passa a conhecer a sua versão da história de Leonardo Mauritius, Eli, sua esposa, e Ana, sua cunhada. Fica aqui implícito que o Aremi tenta seduzir Edsel. E numa outra passagem, a gente já fica sabendo que o Aremi teve sim envolvimento com rapazes mais jovens. Aos poucos, o Wasserman vai desenhando a personalidade de Aremi, um homem sombrio que guarda muitos segredos. E daqui eu separei dois trechinhos. Vamos ver que o Aremi deixa escapar uma intervenção no curso dos acontecimentos do seu passado. Como não era
sucedeu a queda irremediável na tragédia burguesa com sua sufocante atmosfera, onde os constrangimentos, as complicações se multiplicam como pústulas sobre a pele durante uma erupção cutânea. O drama atravessou todas as fases conhecidas clássicas. Com ou sem minha intervenção, o lamentável desenlace viria como o golpe de uma clava já erguida. Talvez eu não devesse ter intervindo. Essa comédia pungente exigia rigorosamente um deus ex machina, que seria o próprio Waremi. Sem meu auxílio, não podiam encontrar solução. Edsel fica sabendo da mudança de Waremi da Europa, velho mundo com seu espírito já maduro, para os Estados Unidos, país ainda muito jovem. E também toma conhecimento de todos os horrores presenciados por Waremi na sua vida nos Estados Unidos. Mas longe de justificar o personagem, Wasserman mostra que o mal já estava em Waremi e que as condições que o cercaram só catalisaram a sua degeneração moral. E daqui eu separei mais um trechinho. Já viu outras coisas, conhece horrores ainda piores. Tudo passou sobre ele como água sobre as costas de um marreco. Pouco lhe importa a desgraça de um, o erro de outro. Edificou para si um sistema de justiça onde um indivíduo nada mais representa. Mas essas dúvidas não pairam apenas sobre a cabeça de Edsel. Paralelamente a esses acontecimentos, o barão Andergast, pai de Edsel, também vai remexer nesse passado e vai visitar o condenado à prisão perpétua Leonardo Mauritius na prisão. De fato, uma brecha foi aberta e uma dúvida sobre a culpa de Mauritius ganha força e toma o pensamento do barão. E aí nós vamos ver essa história pelo prisma do condenado. E de uma forma genial, Wasserman torna o leitor algo onisciente, pois o leitor poderá ver diferentes perspectivas dos mesmos acontecimentos. O barão não se limita a visitar Mauritius uma única vez e trava com ele diversos diálogos que vão nos trazer reflexões sobre a justiça, mas também sobre o tempo. E daqui eu separei um trechinho. Wasserman lança a mão de muitas referências à mitologia grega para falar desse tema da justiça. E sobre o peso da justiça, Leonardo Mauritius diz ao barão Andergast, procurador-geral: mas talvez o Senhor mesmo verifique assim o que são na realidade a justiça e os processos. A balança de Temis, meu Deus, não é um instrumento delicado. É uma alavanca maciça que não se move senão quando os pesos de uma arroba são atirados em seus pratos. Mas não apenas a justiça tem peso, o tempo também tem. Não podemos esquecer que Leonardo Mauritius foi condenado aos 26 anos à prisão perpétua e que já está preso há 19 anos. E aí eu lanço uma pergunta a você, leitor VIP. Tomando como exemplo as perguntas levantadas por Milan Kundera em A Insustentável Leveza do Ser, onde ele lança a mão do paradoxo dos pesos de Parmênides, eu pergunto: o que é mais pesado? Tomar consciência da finitude da vida, seja no último dia de um condenado de Victor Hugo, ou seja, ao se deparar com um diagnóstico que vai tirar a sua vida em pouquíssimo tempo, como em Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, ou a perpetuidade a qual está condenada Leonardo Mauritius. E Leonardo Mauritius diz ao barão: o pavor de que o tempo escapasse introduziu-se na minha medula como se tivesse qualquer coisa a perder. Ó Deus meu, o que é que eu tinha para perder, para abandonar? A perpetuidade. Penetre nesta palavra, perpetuidade. E para finalizar esse diário de leitura, eu trago mais um trechinho, mais uma fala de Leonardo Mauritius com mais uma conexão VIP. Jamais tornarei a vê-la.
O senhor provavelmente conhece a poesia de Edgar Poe, O Corvo. Cada estrofe termina com um estribilho, nunca mais. O corvo grasnou, nunca mais. É isso, espero que vocês tenham gostado desse segundo diário de leitura de O Processo Maurísios. Beijo e bom final de semana para todo mundo. Oi gente, tudo bem por aí? Vamos para o terceiro e último diário de leitura de O Processo Maurísios, do escritor alemão Jakob Wassermann. Bom, eu já terminei esse livro faz uma semana, já inclusive comecei o segundo volume dessa trilogia, mas tem um aspecto aqui nesse primeiro volume que eu ainda queria abordar, que é: o conhecimento não pode prescindir da moral. Vamos lá? Vimos no último diário de leitura que Edsel vai a Berlim à procura de Waremi, a principal testemunha do caso Maurísios. E, paralelamente a isso, seu pai, Barão Andergast, procurador-geral, inclusive do caso Maurísios, que levou à condenação do Leonardo, vai à prisão para ouvir do próprio Leonardo Maurísios essa história que aconteceu há 19 anos atrás. E através desses dois relatos que estão acontecendo em paralelo, nós percebemos que o Waremi usa do seu conhecimento e da sua superioridade intelectual para subjugar aqueles que estão à sua volta. Vamos a um trechinho? O próprio Maurísios desabafa na prisão. Atribui-se involuntariamente a um espírito desse valor o direito de jurisdição sobre a conduta de outrem. Ignoro o porquê, mas é um fato. Para as pessoas cuja existência é absorvida pela cultura intelectual e pela ciência, a moral nada mais é que uma excrescência supérflua sobre a esfera irradiante do espírito, se assim posso exprimir-me. E aí tomamos conhecimento da influência que o Waremi exerce sobre aqueles que estão à sua volta, inclusive sobre Leonardo Maurísios. O conhecimento, quando não acompanhado de valores éticos e morais, vira facilmente morada do diabo. E, de fato, aquele que quer ser a todo custo superior aos outros, realiza um pacto fáustico, como fez Adrian Leverkusen em Dr. Fausto, querendo demonstrar toda a sua genialidade. E de O Processo Maurísios eu separei mais um trechinho. Esse homem era um enigma. Estou convencido de que não se encontra um homem semelhante todos os 100 anos, como não se encontra um Kepler ou um Schiller. E ao mesmo tempo estou certo de que era o diabo, sim, o diabo em pessoa. Se para abordar o tema justiça, o Wassermann lança a mão de referências da mitologia grega para falar das relações de Waremi com Ana Jan, cunhada de Leonardo Maurísios, ele vai lançar mão de uma referência de Shakespeare, o drama Medida por Medida. Não contarei para não dar um grande spoiler, mas percebemos através dessa referência a grande influência que o Waremi exerce sobre Ana. Essa que praticamente desenvolve um quê de síndrome de Estocolmo. E daqui eu separei mais um trechinho. Esse homem vaidoso, ciumento, sensual, obstinado e diabólico ao mais alto grau, efetivamente não podia deixar de perder o controle ante tal reserva. Apesar disso, Ana não nega que lhe seja impossível separar-se dele. Reconhece, desesperada, que de pés e mãos atados, sem nenhuma vontade, volta-se sempre para ele. Mas por que o Waremi exerce essa atração magnética sobre Ana? Porque se por um lado o Waremi é vaidoso, Ana é narcisista. E o Wassermann explica isso muito bem com o trecho que eu vou trazer a seguir. Essa espécie de mulheres, pensa ele hoje, após longos anos em que a frieza da crítica inexorável transformou o fluxo vibrante da vida em gelo transparente, essas mulheres não possuem um princípio interior. Seus horizontes se limitam tragicamente,
dado seu egoísmo e isolamento, às suas próprias pessoas, aos seus próprios destinos. Se sucumbem, vítimas do nosso desejo, é sem dúvida unicamente porque, como Narciso, se deixam ficar eternamente perdidas na contemplação da própria pessoa. Que é na realidade o narcisismo, senão o amor de uma coisa incorpórea? O conhecimento pode sim ser um caminho de elevação da alma, contanto que ele cresça juntamente com os valores morais, pois o conhecimento por si só, assim que aumenta, traz consigo facilmente o vício da vaidade, o qual arruína todo o campo de aprendizado. Não é fácil ouvir e absorver uma verdade, seja essa verdade relacionada a um julgamento do outro ou de si próprio. Para se entender uma verdade, é necessária humildade. Aquele que é dominado pela vaidade, por mais conhecimento que acumule, se tornará tão preso quanto o próprio Maurícios. Vejamos mais um trecho. Pode-se ficar deslumbrado pelas trevas? Talvez experimente volúpia intelectual em observar que, nesses abismos empestados, tudo quanto aquece e ilumina o mundo ao qual pertenceu outrora está carbonizado. As conquistas do espírito, as pesquisas morais, a arte, a filosofia, não são mais do que restos carbonizados, desfigurados. Assim acontece com quem está preso e com quem está preso pela vaidade. Após as suas descobertas em Berlim, as quais eu não contarei aqui, terão que ler o livro, Edsel Andergast volta para casa e descobre que a sua mãe, Sofia, também retornou. Para saber os desfechos, vocês terão que recorrer ao livro. É terminada a história do processo Maurícios, mas não é terminada a história de Edsel Andergast. Vamos comigo para o segundo volume dessa trilogia? É isso, beijo e bom final de semana para todo mundo!